Olá, aluno do sétimo ano, seja muito bem-vindo a mais uma aula no programa Aula em Casa da Prefeitura Municipal de Limoeiro. Eu sou o professor Almi e agora nós vamos estudar um pouco sobre as expressões algébricas. O que, de fato, né, a gente vai tentar discutir hoje um pouco é sobre as expressões algébricas, o valor numérico de uma expressão algébrica e também a noção de variável e incógnita, tá bom? Então, nos acompanhe. É, eu gosto muito de começar a partir de um problema na resolução desse problema a gente vai começar a nomeando o que significa dentro da matemática. Então, por exemplo, a gente começa com esse problema inicial, que diz o seguinte: Beatriz negocia com hambúrgueres e realiza a entrega a domicílio. Ela fornece a unidade do hambúrguer no valor de R$ 7,50 e paga R$ 40 por dia pelo serviço da entrega. No final do expediente, de certo dia, ela vendeu 80 hambúrgueres. Aí a primeira pergunta é: qual é o valor que ela recebeu pela venda dos hambúrgueres nesse dia? E uma outra questão que a gente quer discutir é que expressão matemática a gente pode utilizar para modelizar essa situação, considerando uma quantidade qualquer de hambúrguer. Então, dando ênfase à primeira questão, né, que a gente quer saber quanto de fato ela recebe no final do dia, né, a gente pode recorrer aos elementos que são colocados no problema e a gente tem o seguinte, que o valor recebido por ela é justamente R$ 7,50, né, por cada hambúrguer vendido, só que ela precisa também retirar R$ 40 que ela paga pelo serviço da entrega, não é verdade? Então, as informações do problema também diz que ela vendeu 80 hambúrgueres. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó, se ela vende um hambúrguer, cada hambúrguer a R$ 80, então eu multiplico essa quantidade de hambúrguer pelo valor, que é 7,50, e retiro R$ 40. Então, quando eu faço isso, né, ó, 750 vezes 80 menos 40, eu vou ter 750 vezes 80 vai dar 600, 600 eu retiro 40, então R$ 560. Ou seja, ao fim do expediente, né, a Beatriz ela vai estar com uma quantia de R$ 560. Vamos agora para a letra B, né, que ela pergunta uma expressão matemática que a gente pode utilizar, né, para modelar essa situação de modo que isso seja generalizado para uma quantidade qualquer de hambúrguer, tá? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer? Recorrendo a algo que a gente já fez, né? Ó, o valor recebido é R$ 7,50 por cada hambúrguer vendido e retirado R$ 40 que corresponde ao valor pago pela entrega, né? A quem ela paga. E aí, se a gente pegar e indicar a quantidade de hambúrguer por uma letra, que a gente vai chamar aqui de X, pode ser A, pode ser B, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, a gente vai ter uma expressão. Ou seja, 750 vezes X, eu estou chamando X, que é a quantidade de hambúrgueres vendido por dia, e retirado desse valor R$ 40. Então, essa expressão aqui é uma expressão que a gente chama de expressão algébrica. Mas, afinal, né, o que é uma expressão algébrica? Né? Vamos ver em que consiste esse conceito matemático. Então, de maneira geral, as expressões elas aparecem letras, números e algumas operações existentes entre elas, né? Então, essas expressões são chamadas de expressões algébricas. Então, nelas, essas letras que a gente utiliza, a gente chama de variável, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, alguns exemplos de expressões algébricas. 3x é uma expressão algébrica, A mais B é uma expressão algébrica, x ao quadrado menos 5 também é uma expressão algébrica, b dividido por 2 menos 9 também é um exemplo de uma expressão algébrica. Observe que em cada exemplo a gente tem letras, números e alguma operação indicada entre esses dois elementos. Tá? Por exemplo, no primeiro nós temos 3 vezes x, né? Ou seja, a operação de multiplicação ela está oculta. Na segunda, a gente tem A mais B, a operação de adição. Na segunda, nós temos a potenciação, x ao quadrado, e uma subtração. Na última, a gente tem uma divisão e uma subtração.
tá? Então, algumas coisas importantes que a gente deve discutir quando estamos falando de expressões algébricas. O primeiro é, quando a gente substitui a variável de uma expressão por um número, e efetuamos os cálculos que ali aparecem, nós vamos obter um valor numérico. O que é um valor numérico? É um número, na verdade, tá? Então, no exemplo que a gente trouxe aqui, né, só resgatando um pouco, quando eu tenho 750 vezes x menos 40, isso é uma expressão algébrica, tá? E quando a gente substituiu, né, o valor de x por 80, a gente obteve 560. Então, 560 é o valor numérico para x quando x é igual a 80, tá? Nessa expressão, esse x ele pode assumir vários valores, tá? Vários valores que são números naturais diferentes. E, nesse caso aqui, o mais sensato é que ele fosse não nulo, né? Para que a pessoa não tenha prejuízo. Então, o fato dele poder assumir vários valores diferentes, esse x é chamado de variável, tá? Só que quando a gente substitui, por exemplo, essa variável, né, por 80, né, x a gente substituiu por 80, a gente obteve um valor, né? Então, nesse caso, né, a gente diz que o x aqui, quando o x é 80, então o x está assumindo apenas um valor, então, nesse caso, x passa a ser chamado de incógnita, tá? Então, ou seja, a variável é uma letra que ela pode assumir vários valores, tá? Enquanto que a incógnita ela pode assumir um único. Algumas aplicações para que a gente possa interpretar e aplicar aquilo que a gente já discutiu. Então, por exemplo, escrever as expressões algébricas a partir das proposições. Eu tenho uma situação aqui. Qual o perímetro de um quadrado cujo comprimento do lado é igual a 3? Então, aqui a gente tem alguns outros conceitos, né? Como, por exemplo, o perímetro, um conceito das grandezas. Nós temos o quadrado, um conceito da geometria, né? Um objeto da geometria. E a gente quer descobrir aqui o perímetro do quadrado. Então, quadrado, como a gente sabe, né? É um quadrilátero que tem 4 lados com o mesmo comprimento e tem 4 ângulos de 90 graus. E o perímetro de um quadrado nada mais é do que o comprimento, né, do contorno desse quadrado. Como o quadrado ele é formado por lados, né, por segmentos, então vai ser o comprimento dos lados desse quadrado. Então, a gente pode observar o seguinte, se o quadrado possui os 4 lados com o mesmo comprimento, então a gente pode somar esses 4 lados e a gente vai ter a medida do perímetro, né? Então, eu tenho 3x mais 3x mais 3x mais 3x. Quando eu junto isso tudo, isso vai me dar 12x. 12x é uma expressão algébrica que eu utilizo para indicar o perímetro desse quadrado, tá? Uma outra aplicação. O salário do vendedor é composto de uma parte fixa de 1.420 mais 4% de comissão sobre o valor dos produtos vendidos. Qual expressão que permite calcular o valor do salário mediante a quantidade de produtos vendidos, né? Quantidade de produtos vendidas. Aí eu tenho aqui, vamos lá. Eu vou chamar X da quantidade de produtos vendidos, mas poderia ser A, poderia ser B, poderia ser qualquer outra letra. E o valor do salário vai ser indicado por quem? Pelo que ele recebe, ó, o valor, uma parte fixa, mais 4% em cima da quantidade vendida. Se eu estou chamando a quantidade de produtos, né, vendidos como sendo X, então vai ser 4% de X. Ou seja, 4% de X mais 1.420, que é o salário, a parte fixa do salário dele, né? Então, como é que a gente pode organizar isso? Então, 1.420, o que é 4%, né? 4 dividido para 100. A gente pode escrever esse percentual aí em uma fração que dá 4 centésimos. Ou ainda a gente pode transformar esse 4 centésimo em escrever numa forma decimal. Então, quando eu divido 4 para 100, por exemplo, eu vou ter 0,04x. E aí, isso aqui é o que a gente chama de
a expressão algébrica que indica o salário, o valor do salário que esse vendedor recebe. Então, por hoje é só, pessoal. Eu aguardo você na próxima aula. Até mais.